Oi, eu me chamo Severino, eu sou médico veterinário da Prefeitura Municipal de Lajeado. Atualmente estou atuando na vigilância epidemiológica e vim aqui falar para vocês um pouco sobre leishmaniose visceral canina, ou calazar, como é popularmente conhecido. E para falarmos um pouco sobre o calazar, é preciso que a gente entenda o que é a vigilância epidemiológica e como é sua atuação. A vigilância epidemiológica é uma ciência que vai estudar os processos da saúde e doença na sociedade. Ela vai analisar a distribuição populacional e os fatores determinantes das enfermidades, os danos à saúde e os eventos associados à saúde pública. Ela vai propor medidas específicas de prevenção, de controle ou erradicação das doenças, fornecendo sempre dados indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde. Esse é o papel da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica, ela pega as doenças e classifica em 4 etapas da doença. Um surto, que é um aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Um exemplo de surto é uma água contaminada do bebedouro da escola, que vai causar um surto de diarreia nos alunos. Se o surto está, se os casos de diarreia estão somente nos alunos, não está nos pais dos alunos ou fora da escola, então é um surto porque aquela água está contaminada. Uma epidemia é quando um surto acontece em diversas regiões, ou seja, vamos supor que comece a morrer aves com o mesmo sintoma em diversas regiões do estado do Tocantins. Digamos que as aves começam a apresentar febre, diarreia e cair as penas em diversas regiões. Então, nós temos uma epidemia. Uma pandemia é quando essa doença ela se alastra a nível global, quando ela atinge diversos países do mundo. E aí ela recebe o nome de pandemia, que é o caso do coronavírus que a gente está convivendo hoje, né? O coronavírus, se ele tivesse sido controlado na região que ele surgiu os primeiros casos, ele seria considerado apenas uma epidemia e não uma pandemia. E uma endemia é quando uma determinada doença é comum aparecer em determinada região. Por exemplo, a leishmaniose é uma doença endêmica. Ela aparece comumente na região do Tocantins. Ela é muito comum na nossa região, sempre temos casos, dificilmente não tem caso da doença no ano, então ela é considerada uma endemia ou uma doença endêmica. A leishmaniose ela surgiu há muito tempo atrás. Existem relatos dela na região do Peru, há 400 anos depois de Cristo, em cerâmicas lá no Peru. Foram descobertas algumas cerâmicas no Peru que já relatavam sintomas da doença naquela época. E uma das primeiras descrições dela foi na Grécia. Ela recebeu o nome de Ponos. Depois nós tivemos a descrição dela na Índia, que recebeu o nome de Kala Azar, que significa pele negra. Essa doença, na época lá na Índia, causava sintomas na pele da pessoa que deixava a pele preta, né? E por isso esse nome. No Brasil, nós tivemos o primeiro relato em 1913. E em 1936, o Evandro Chagas começou a pesquisar mais sobre a doença no Brasil. Esse em 1936 foi um marco histórico para que a gente estudasse mais profundamente essa doença. E o que é a leishmaniose? Ela é uma doença que vai infectar tanto cães como os homens e pode ser passada do animal para o homem. Claro que o cão, nesse caso, ele é um hospedeiro intermediário, precisa de um vetor, que é o mosquito, para poder transmitir a doença. Não há contaminação direta. Um animal com leishmaniose ele não vai transmitir a doença porque está lambendo o rosto do seu dono, como a gente pode ver aí na foto. Como essa doença ela pode passar do cão para o homem, mesmo que tenha que passar primeiro pelo mosquito, a gente dá um nome a ela de zoonose, que é uma doença que pode ser passada do animal para o homem. Se fosse uma doença passada do homem para o animal, como pode acontecer, então ela é chamada de antropozoonose, antropo de homem, zoo de animal, tá? A doença ela se manifesta principalmente em duas formas: a tegumentar,
que é a de pele, que tegumentar é a nossa pele. Ela vai causar sérias lesões na pele, não vai cicatrizar as feridas. Muita gente também confunde essa doença, às vezes, quando é em pessoas mais velhas, com diabetes, porque o ferimento ele não cicatriza, ou quando ele está cicatrizando, devido a uma baixa de imunidade do paciente, o ferimento volta a crescer de novo. E normalmente ela é caracterizada como nessas fotos, na segunda foto, na primeira e na segunda foto, onde é uma ferida arredondada com a borda bem delimitada e a ferida ao centro. Às vezes essas feridas ao centro, como é possível ver no braço, vai ter pus associado, vai ter uma infecção secundária à doença. E aí pode confundir o grupo de saúde que está tentando tratar aquele paciente. Nos animais, feridas ao redor dos olhos, nariz e ponta de orelha, porque são as áreas mais expostas. Então, são nessas áreas que normalmente o mosquito vem para sugar o sangue e infectar o cão, e aí desenvolve a doença. Ou também pode apresentar só magreza e crescimento das unhas. No caso da visceral, que é um pouco mais complexa, a gente não vai ter como sintomas externos, como a ferida. A visceral, no caso, a gente vai ter só um aumento de baço, de fígado, aumento da barriga, sintomas de febre ou de dores. E no cão, a gente vai ter um emagrecimento muito grande desse animal, uma queda de pelo, porque esse animal, como ele está comendo, mas ele não está conseguindo se nutrir porque a comida não está sendo absorvida direito, os nutrientes da comida não estão sendo absorvidos por esse animal, então ele começa a ter uma queda de pelo, ele começa a ter um emagrecimento, ele vai ter anemia e o crescimento das unhas. A doença ela é caracterizada por alguns agentes. O mosquito, que é o principal, que é o vetor da doença, que é o que vai transmitir a doença, e alguns animais. A raposa e alguns marsupiais, como o gambá, são os principais agentes, são os principais reservatórios da leishmaniose tegumentar, a de pele, tá? Então, e a leishmaniose visceral está mais associada ao cão. Mas já há estudos que indicam que gatos também podem desenvolver leishmaniose. Não temos ainda estudos que confirmem que os gatos podem ser reservatórios e transmitir a doença para o homem. E o homem, nesse ciclo, ele é o hospedeiro final, ele é o hospedeiro definitivo. A doença para nele, não pode ser transmitida. Bom, eu ainda não tenho ciência, não tenho alguns estudos que indiquem que a doença pode ser transmitida do homem para o animal. Por enquanto, ele é o hospedeiro definitivo. E os animais silvestres são os que transmitem a doença de pele. Quando há casos de pessoas com leishmaniose tegumentar, leishmaniose de pele na cidade, a gente já vai culpando o cachorro como hospedeiro, já pede para fazer exame do animal, para que ele seja eutanasiado, né, para que seja sacrificado. E o cão, nessa parte, na tegumentar, ele ainda não é comprovadamente um reservatório. Por enquanto, sabemos que a raposa e alguns marsupiais são os principais reservatórios. Tanto é que as pessoas que desenvolvem a leishmaniose tegumentar, elas normalmente têm uma rotina de trabalho ou têm uma rotina de conviver muito em beiras de rio e em matas, fazendas, zonas rurais, que são os locais mais propícios para a transmissão desse tipo de doença, desse tipo de doença, no caso da tegumentar. Já a visceral, normalmente, é na cidade mesmo que é transmitida, porque é o cão, que é o reservatório. A proliferação da doença ela vai ocorrer principalmente em locais úmidos, onde contém a matéria orgânica em decomposição. Ou seja, onde você tiver tronco de árvore, folhas, fezes dos animais, frutas em decomposição, apodrecendo, e o local seja úmido, até o esgoto mesmo da casa, que esteja ali com lodo em decomposição, é um local propício para a fêmea vir colocar os ovos e aqueles ovos eclodirem e virarem novos mosquitos.
E os locais propícios para a infecção são as zonas rurais, as zonas urbanas e periurbanas. Sendo que nas rurais e periurbanas nós temos aí alguns casos de leishmaniose tegumentar. E na urbana são mais a leishmaniose visceral. Normalmente, quando temos casos de leishmaniose tegumentar em pessoas que moram dentro da cidade, ela está associada a uma cultura do indivíduo de sair para caçar ou para pescar. Normalmente, essas pessoas elas são mais susceptíveis a adquirir a doença. Os cuidados que nós devemos ter para evitar o mosquito é não acumular lixo orgânico, como eu já falei, frutas, fezes, palha. Devemos limpar sempre os galinheiros e recolher as fezes dos animais. Há uma predileção do mosquito para regiões que contenham galinheiro. Provavelmente é por causa da grande quantidade de matéria orgânica que fica. Normalmente não se higienizam os galinheiros. E aí é bem propício para que o animal vá, para que o inseto vá lá e coloque seus ovos e se reproduza. Quando trata-se do animal, os cuidados que a gente tem que ter é a coleira, que é uma coleira repelente a esse mosquito, ela tem uma alta eficácia contra o mosquito, e a vacina. A vacina ela vai fazer com que o animal crie anticorpos para combater a doença caso ele seja exposto a ela. O ideal é que se utilize a coleira, que é trocada a cada 6 meses, e se faça o uso da vacina. Temos que ter cuidado porque os animais que têm leishmaniose, eles podem transmitir para outros animais também no ato sexual. Então, se nós temos uma fêmea infectada com a doença, ela pode transmitir para o cachorro, para o macho, e pode também ser feita a transmissão via útero, ou seja, a fêmea prenha, ela pode transmitir a doença para os filhotes, e esses filhotes nascerem com a doença. Então, você pega um filhotezinho ali de 45 dias, que é o que eu recomendo para afastar da mãe, no mínimo 45 dias, leva para casa, dá banho, cuide. Quando ele estiver ali com 6, 7 meses, você vai fazer o exame. Com 4 meses, coloca a coleira, que é o ideal para colocar a coleira a partir de 4 meses, e vai fazer o exame com 4 meses já para iniciar o protocolo de vacinação e descobre que o animal está com leishmaniose. Muito provavelmente esse filhote pegou da mãe. A mãe estava doente, os tutores, os responsáveis pelos animais não sabiam e doaram ou venderam aqueles animais já com a doença. Então é muito importante cuidar do animal, se ele estiver novinho e não tiver a doença, colocar a coleira e fazer o protocolo de vacinação. No homem, os cuidados que a gente tem que ter é sempre estar usando repelente, principalmente nas regiões de mata, de água, de beira de córrego, onde tem muita matéria orgânica em decomposição, e é o local, é o habitat do mosquito, é o local que ele vive. Ele tem que estar sempre utilizando repelente, roupas mais longas, como calças e camisas longas, para diminuir o espaço de contato para esse mosquito sugar o sangue da pessoa. O mosquito também ele tem um hábito alimentar, ele sai muito para se alimentar nos horários no amanhecer do dia e no entardecer, quando está escurecendo. Nesses horários crepusculares é o ideal para que ele se alimente. Então, nesse horário é que a gente tem que ter mais cuidado, principalmente as pessoas que convivem em regiões de fazenda. Há tratamento para a doença hoje, graças a Deus, o animal que adquire a doença ele pode ser tratado. Alguns anos atrás não tinha o tratamento, quer dizer, até tínhamos o tratamento, mas não era permitido tratar. A Anvisa, o Ministério da Agricultura, que é o responsável por liberar o uso de alguns medicamentos animais, eles não liberavam o tratamento. Os médicos veterinários e os tutores, os responsáveis dos animais que faziam o tratamento do seu animal antigamente, eram todos irregulares, eles passavam por cima da lei para poder deixar o seu animal ali vivo, cuidar dele, sabendo que tem estudos que comprovam a eficiência desses medicamentos no tratamento. Hoje, no tratamento animal, nós temos a miltefosina, ela é o único medicamento que pode ser utilizado para o tratamento dos animais.
É um tratamento complicado, porque você vai ter que dar diariamente esse medicamento para o animal. É um medicamento fortíssimo que vai comprometer alguns órgãos do animal. Muitos animais sobrevivem ao tratamento, vivem bem, mas podem ter uma recaída lá na frente. É um tratamento e não uma cura. Pode ter uma recidiva. E nos casos humanos também. Nós temos o tratamento humano, onde as pessoas são curadas com tratamento, e nós temos alguns medicamentos como antimoniato, dox, desoxi, desoxicolato de anfotericina B, anfotericina B lipossomal. São variações de medicamentos que são utilizados para o tratamento. Muitas pessoas perguntam por que não podemos utilizar os medicamentos humanos para tratar animais. Eles são eficientes, há estudos que indicam que podem ser utilizados, que servem, só que a Anvisa e o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, têm medo de, com o uso, como o número de casos de animais infectados é muito maior do que pessoas, há um certo receio de que, com o uso exagerado desses medicamentos, possa se adquirir resistência aos medicamentos. Então, os medicamentos que são utilizados no tratamento humano, se o protozoário, que é a leishmania, lá na corrente sanguínea da pessoa tiver resistência a esse medicamento, vai ficar difícil para ela chegar à cura. Então há esse medo nesse tratamento em relação ao uso de medicamento humano para tratar animais. Por isso que hoje só é permitido tratamento com a miltefosina. Mas há alguns estudos com outros medicamentos, desenvolvendo outros medicamentos para a gente poder atingir novos mercados que esses animais consigam ser tratados da melhor forma possível. Tá? Ninguém pode se queixar da falta de um amigo podendo ter um cão. Essa frase é do Marquês de Maricá, e é verdade, quem tem um cão em casa tem tudo, né? Quem tem um animalzinho em casa, que tem amor, que tem paixão por ele, tem tudo. Sempre que você chega em casa, ele está ali te esperando para te dar amor e carinho e só quer isso de volta. Então vamos cuidar dos nossos animais. Qualquer dúvida, qualquer problema, ou se alguém quiser fazer os exames, a prefeitura oferece, sim, o diagnóstico da leishmaniose no município, pode ser feito por a gente. E o tratamento, a gente sempre indica o tratamento e pode acompanhar. Claro, não podemos pagar pelo tratamento, ele infelizmente é um pouco caro e o Ministério da Saúde, o SUS, não paga para o tratamento do animal. Mas nós da Vigilância Epidemiológica podemos dar um suporte com consultas, indicando medicamentos que podem auxiliar no tratamento, fazendo todo um acompanhamento desses animais. Fica aqui o meu abraço e precisando de alguma coisa, a Vigilância Epidemiológica do município está à disposição de vocês.